Bom dia a todos. Nessa sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020, que data, não é? O Sextou com Livros desse canal Zé Educando vai trazer um livro assim que eu acho que é genial. Eu li esse livro há uns 5 anos atrás, me marcou muito porque para mim o conteúdo dele é extremamente inusitado. O nome desse livro chama Judas e o autor do livro é Amos Oz. Falar um pouquinho só do autor para a gente entrar no livro. Então, quem é Amos Oz? Amos Oz é um escritor israelita, nascido em 1939, falecido agora em 2018, então há pouco tempo. Ele é considerado o maior escritor de Israel. Ele foi indicado, para vocês terem ideia, para o Nobel de Literatura em 2002. E ele é fundador, é um pacifista, obviamente, né? Ele é um fundador de uma entidade, de um movimento chamado Paz Agora, né? Que angariou vários membros no mundo todo e principalmente naquele mundo lá de Israel e de Oriente Médio. Pois bem, a respeito do romance, né? O livro Judas, esse nome é um romance, né? O personagem principal é Samuel, mas o romance em si, a história romance em si, para mim não é o inédito, né? O inédito é o pano de fundo, né? Então, apesar de tratar de um romance, né, ele diz muito da vida de Judas Iscariotes, daí o nome, né, através do personagem Samuel. Então, esse livro se passa no inverno de 1959 a 1960. A interpretação que ele dá é, como eu disse, extremamente inusitada. Pelo menos para mim e para várias pessoas, porque eu não vi em livro nenhum ou em outros meios, né? Isso que eu vou colocar para vocês agora. Então, por exemplo, era judeu? Sim, como todos os apóstolos, inclusive Jesus Cristo era judeu. Ele era cristão? Sim, ele era cristão. Os outros é que não eram cristãos. Nem Jesus Cristo foi cristão, por essa visão, vocês vão ver. Ele foi traidor? Pelos argumentos que ele apresenta ao longo de 51 capítulos, definitivamente ele não foi traidor, o Judas. Então eu vou colocar para vocês apenas 4 aperitivos aqui, que eu chamo de aperitivos, são trechos curtos, para vocês entenderem como é interessante, né, esse livro e inusitada a forma como ele coloca a vida e o papel de Judas na história, né? Na história. No meu blog, exatamente há uns 5 anos atrás, vai fazer agora em janeiro, em 2016, eu coloquei um post, né, depois que eu li o livro, e aí eu coloquei mais alguns aperitivos. Aqui eu vou colocar só 4 para não ficar muito longo o vídeo, obviamente. Então, o primeiro aperitivo, e cada aperitivo eu vou botar um título, né? É óbvio que né, o título é meu, não é dele não. Então, o primeiro título, do primeiro aperitivo que eu coloco para vocês: Jesus foi fundador de uma religião? É o seguinte, diz Samuel: eu posso entender facilmente porque os judeus rejeitaram o cristianismo. Mas acontece que Jesus, de forma alguma, era cristão. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Nunca lhe passou pela cabeça fundar uma nova religião. Paulo, ou seja, Saul, da cidade de Tarso, foi quem inventou o cristianismo. O próprio Jesus diz explicitamente: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Se os judeus o tivessem aceitado, toda a história teria uma feição totalmente diferente. A igreja nunca teria surgido e talvez toda a Europa tivesse adotado alguma versão amena e destilada do judaísmo. Com isso, teríamos sido poupados da diáspora, das perseguições, dos pogroms, da Inquisição, dos libelos de sangue, das condenações à morte e também do Holocausto. O segundo aperitivo que eu coloco esse título: Judas, o verdadeiro cristão. Aí ele diz: Judas Iscariotes é, pois, o inventor, o organizador, o diretor e o produtor da cena da crucificação. Nisso tiveram razão seus detratores e difamadores em todas as gerações, talvez com mais razão do que eles mesmos imaginavam. Mas quando Jesus agonizava na cruz, em terrível sofrimento, horas e horas no sol ardente, o sangue escorrendo de todas as suas feridas, com moscas esvoaçando sobre elas, e até mesmo quando lhe deram vinagre para beber, a fé de Judas não esmoreceu, nem por um instante. Eis que já está chegando.
Eis que o Deus crucificado vai se levantar, livrar-se dos pregos e descer da cruz, e dirá a todo o povo prostrado em seu assombro: amem uns aos outros. E o próprio Jesus, mesmo no momento em que agonizava na cruz, na nona hora, quando a multidão zombava dele gritando: salve a si mesmo se puder e desça da cruz, ainda o fustigava a dúvida: serei eu realmente o homem? E mesmo assim, talvez ainda tentasse agarrar em seus últimos momentos a promessa de Judas. Com o que lhe restava de forças, puxava as mãos presas com pregos à cruz e puxava os pés também pregados. Puxava e se sacudia, puxava e gritava de dor, puxava e chamava a seu pai no céu, puxava e morria tendo nos lábios as palavras do livro de Salmos: Eli, Eli, lama sabachthani, que significam: meu Deus, por que me abandonaste? Tais palavras só poderiam sair dos lábios de um homem agonizante que acreditava, ou talvez acreditasse, que o Deus realmente o ajudaria a arrancar os pregos, realizar o milagre e descer inteiro da cruz. E com essas palavras agonizou e morreu, dessangrando como humano, como carne e sangue. E Judas, cujos olhos horrorizados viam o sentido e o objetivo de sua vida se esfacelar, Judas, que compreendeu que com suas palavras, suas próprias mãos, tinha causado a morte do homem que amava e admirava, foi embora de lá e se enforcou, suicidou, né? Assim, anotou Samuel em seu caderno, assim morreu o primeiro cristão, o último cristão, o único cristão. Acho isso interessantíssimo. Esse último aperitivo, então, para vocês, que eu vou colocar agora, é também bastante interessante. Eu coloquei como título, assim, ó: Judas, o único judeu. Diz assim, então, o trecho desse livro interessantíssimo, de Amos Oz. Jesus e todos os seus apóstolos eram judeus, filhos de judeus. Mas no imaginário popular cristão, o único entre eles que ficou gravado como judeu e a representar todo o povo judeu foi Judas Iscariotes. Na hora em que chegaram os enviados do sacerdócio e os guardas do templo para prender Jesus, todos os demais apóstolos se assustaram, temeram por sua vida e se dispersaram em pânico para todos os lados. E só Judas ficou. Talvez tivesse beijado Jesus para lhe fortalecer o ânimo. Talvez já tivesse seguido com aqueles carcereiros para o lugar onde levaram o mestre. Pedro também foi até lá, mas antes da aurora, Pedro renegou Jesus 3 vezes. Judas não renegou. Quanta ironia nisso, escreveu Samuel em seu caderno, que o primeiro e último cristão, o único cristão que não abandonou Jesus, nem por um momento, e não o renegou, o único cristão que acreditou na divindade de Jesus até seus últimos instantes da cruz, o cristão que acreditou até o fim em Jesus, iria se erguer e descer da cruz diante de toda Jerusalém, diante do mundo inteiro. O único cristão que morreu com Jesus e não continuou a viver depois dele, o único que de fato sofreu com a morte de Jesus, exatamente, ele foi considerado por centenas de milhares de pessoas em 5 continentes e durante milhares de anos como o mais típico dos judeus e o mais repulsivo e desprezível entre eles. A encarnação da traição e a encarnação do judaísmo, e a encarnação da conexão que existe entre o judaísmo e a traição. Na Era Moderna, escreveu Samuel em seu caderno, o historiador Zivzi Graetz escreveu que Jesus é o único filho de uma mulher que, se pode dizer sem exagero, atuou mais após a morte do que quando vivo. Samuel acrescentou em sua caligrafia apressada à margem essas palavras: não é verdade, não foi somente Jesus. Judas Iscariotes também atuou após sua morte muito mais do que quando em sua vida. E aí, para fechar esse vídeo com mais um curtíssimo aperitivo, que esse aperitivo na verdade é para que vocês, motivem vocês a ler um livro realmente inusitado, com a versão inusitada de uma história colocada para a gente aí há 2000 anos, goela abaixo, né? Eu vou colocar mais esse, que diz justamente, o título que eu estou colocando desse aperitivo é Judas, o traidor. Então diz ele no livro: e o beijo de Judas Iscariotes, o mais famoso beijo da história, e é verdade, né? Certamente não foi o beijo de um traidor. Os enviados do sacerdote do templo, que vieram prender Jesus ao final da última ceia, não tinham a menor necessidade, por óbvio, né, de que Jesus Iscariotes lhes mostrasse quem era seu mestre. Só alguns dias antes disso, Jesus tinha vindo ao templo numa fúria
episódio muito pouco divulgado, não é, gente? Derrubado com raiva, diante de todo o povo, as mesas de mercadorias. Jerusalém inteira já o conhecia, óbvio, né? Além disso, quando vieram prender, ele não tentou escapar, mas se apresentou voluntariamente a seus aprisionadores e os acompanhou por sua livre vontade. A traição de Judas, se é que foi traição, aconteceu no momento da morte de Jesus na cruz. Foi quando Judas perdeu sua fé e junto à sua fé perdeu também a sua razão de viver e suicidou. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui nesse dia tão inusitado, 25 de dezembro, não é verdade? A descrição um pouquinho, né, desse belo livro. Fiquem em paz, por favor comente o que desejarem, curtam este vídeo e por favor coloque o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal se não tiverem inscrito ainda.